Vamos falar sobre a nova rodada da pesquisa Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira e mostra que a desaprovação ao governo do presidente Lula atingiu 53%. A desaprovação segue caindo, o que é positivo para o governo Lula, mas ainda é muito alta, né? Enquanto a aprovação continua crescendo, mas ainda está abaixo a desaprovação de 53%, a aprovação de 43%. O resultado mostra uma melhora em relação à pesquisa anterior, que foi o pior desde o início do mandato, que registrava 57% de desaprovação e 40% de aprovação. Como eu disse, agora são 53% de desaprovação, então caiu 4% e subiu a aprovação de 40% para 43%. A recuperação, segundo o levantamento da Quest, ocorreu especialmente fora das bases tradicionais de apoio do presidente, o que é muito positivo, mais uma vez, para o governo. Apesar da melhora nos números, a imagem pessoal de Lula segue dividida. Para 49% dos entrevistados, o presidente não é bem intencionado, contra 45% que acreditam que ele tem boas intenções. Em relação às promessas de campanha, 69% afirmam que o petista não está conseguindo cumpri-las, número bem alto ainda, né? Enquanto 27% consideram que sim. O levantamento também avaliou a percepção da população sobre o recente embate entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A grande maioria dos entrevistados se posicionou contra a postura do norte-americano. 72% consideram que Trump está errado ao impor tarifas ao Brasil. E esse é um ponto muito importante, porque para 72% da população que foi entrevistada, ou seja, não é só quem apoia o presidente Lula, quem votou nele, é um número muito maior do que a metade. Então tem aí justamente o que a gente já comentou, que a pesquisa traz, que que não é só a base do governo que tem entendido e olhado de forma positiva aí ao governo Lula, mas também gente que não votou nele, ou pelo menos ali do centro, que ficou na dúvida lá atrás entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. 79% acreditam que esse chamado tarifaço vai prejudicar a vida dos brasileiros. Então, os brasileiros estão com muito medo do tarifaço. Para 53%, Lula está certo ao reagir com medidas de reciprocidade. Mais uma vez, o reforço positivo ao governo, porque para essa população, para 53%, o governo está reagindo bem. A percepção de que há uma perseguição judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro também é questionada. Para 72%, Trump está errado ao usar esse argumento político para justificar as tarifas. E 57% acreditam que ele não tem direito de criticar o processo em que Bolsonaro é réu. Você acompanha nesse momento justamente esse número principal da aprovação do governo Lula e da desaprovação. Como você vê aí, em maio de 2025, já pensando ali no finalzinho do gráfico, que foi um dos piores momentos para o governo Lula. Para a pesquisa Quest, ele tinha ali os 57% de desaprovação, que caíram agora para 53% em julho de 2025. E em relação à aprovação, dos 40% de maio de 2025, que foi a última pesquisa, subiu para 43% na aprovação, essa pesquisa que foi feita no finalzinho da semana passada, depois desse tarifaço do Trump. E aí eu volto um pouquinho ainda nesse gráfico para mostrar que em junho de 2023, ali na metade do primeiro ano do governo Lula, a aprovação era de 40%, ou seja, abaixo do que a gente está agora, depois do tarifaço. E a desaprovação era de 56%, alta, né, já, porque tinha acabado de acontecer a eleição e tinha uma divisão bem grande no país, que a gente continua vendo acontecer, mas que com o tarifaço a gente vê também que não só os eleitores de Lula, mas uma parte de não eleitores de Lula têm visto com bons olhos essa reação do governo Lula. Ainda nos dados, quando foram perguntados quem foi perguntado ali, né, quem participou da pesquisa, sobre quem está mais certo nesse embate entre Trump e Lula, a maioria escolheu Lula e PT, com 44% dos
ali das respostas. Na área econômica, os dados mostram uma leve melhora na percepção da população. A proporção de pessoas que avaliam que a economia piorou nos últimos 12 meses caiu de 48% para 46%, enquanto os que dizem que ela melhorou subiu de 18% para 21%. Para 76% dos entrevistados, o preço dos alimentos aumentou no último mês, número ligeiramente inferior aos 79% da rodada anterior. Já a percepção de alta na gasolina aumentou de 54% para 56%, e nas contas de água e luz de 60% para 62%. E o poder de compra continua sendo apontado como inferior ao do ano passado por 80% dos brasileiros. Além disso, 56% afirmam que está mais difícil conseguir emprego atualmente do que há um ano, contra 34% que acreditam estar mais fácil. A expectativa para os próximos 12 meses também piorou. 43% acreditam que a economia vai piorar. Eram 30% na pesquisa anterior, enquanto apenas 35% esperam a melhora, ante 45% do levantamento anterior. E o relacionamento entre o governo federal e o Congresso também foi tema da pesquisa. Para 79% dos entrevistados, o conflito entre os poderes mais atrapalha do que ajuda o país. Quando questionado sobre o acordo proposto pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como forma de solucionar a crise envolvendo o imposto sobre operações financeiras entre os poderes executivo e legislativo, 59% dos entrevistados defendem que o governo aceite a proposta. Já 25% preferem que o Palácio do Planalto mantenha o confronto. Nessa questão, a gente sabe, agora a reunião de conciliação aconteceu ontem, não teve conciliação e agora Executivo e Legislativo esperam uma resposta do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Fazenda acredita que até o final dessa semana o ministro Alexandre de Moraes já deve dar uma resposta sobre isso, um veredito. A avaliação geral do governo, que vinha se deteriorando desde dezembro de 2024, apresentou sinais de recuperação. A proporção de entrevistados que avaliam o governo negativamente caiu de 43% para 40%. E os que têm uma avaliação positiva subiram de 26% para 28%. Então, só relembrando esses dados mais importantes aí, ou mais simples da gente entender, da pesquisa Quest, o governo Lula vem mostrando uma melhoria na performance, principalmente depois do tarifaço de Trump, que na última pesquisa ele tinha uma desaprovação de 57%, só foi pior do que isso lá em agosto de 2023, do primeiro ano dele, que chegou a 60%, mas muito próximo da eleição ainda, onde o Brasil estava bem polarizado. Foi quase metade ali entre Lula e Bolsonaro nas eleições, e aí foi caindo até que chegou nesse ponto da desaprovação de 57% e que caiu agora para 53% em julho de 2025. E a aprovação que chegou lá, aos 60%, lá no começo do governo Lula, chegou agora a 43%, mas principalmente em relação à pesquisa passada, que foi de 40%, agora ele melhorou a aprovação dele em 43%, movimentações que vêm acontecendo desde o fortalecimento do discurso da taxação dos ricos e que melhorou ainda mais ali com o tarifaço de Donald Trump. Para muita gente, como a gente viu aí na pesquisa, as reações do governo têm sido boas. O governo tem reagido bem e é por isso que ele vem performando melhor nas pesquisas. Então, esse foi o resumo da nova pesquisa Quest. Ponto final. Agora sim,